Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, vamos fazer a nossa oração da manhã segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 23, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Arremante, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus passou por Samaria e, passando perto de um poço, ele viu uma mulher que tirava água do poço. E ele propositadamente pediu água. E a mulher, percebendo que ele era judeu, era estrangeiro, ela fez um comentário, uma pergunta: como tu, sendo judeu, pede-me água a mim que sou samaritana? Porque segundo a palavra do Senhor, os judeus e os samaritanos não tinham uma boa relação. E o Senhor Jesus começou a conversar com ela, a explicar o motivo pela qual ele pediu água. Na verdade, o Senhor Jesus não tinha sede, mas ele havia marcado o encontro com a mulher samaritana. Deus, ele marca encontros. Deus, ele prepara momentos. Quando Deus quer nos alcançar, quando Deus ele quer nos tocar, ele prepara encontros. E tudo depende de como a gente recebe o chamado do Senhor. Porque ele sempre bate a porta do nosso coração. Cabe a nós corresponder com aquilo que ele deseja. Porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. E a mulher samaritana foi correspondendo com aquilo que o Senhor Jesus falava. Porque pela primeira frase que ela disse: como tu, sendo judeu, me pede água a mim? Ela poderia continuar a conversa ou esse momento com o Senhor Jesus com esse mesmo pensamento bloqueada, limitada, sem dar acesso. Mas ela abriu a porta do seu coração e o Senhor Jesus começou a entrar, porque nós não temos noção de como Deus nos ama e quer salvar as nossas almas. A palavra do Senhor diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus, ele tem zelo por nós e pelas nossas almas. Por isso, ele derramou o sangue do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor Jesus disse-lhe: se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Rios de água viva fluirão do teu interior. O Senhor Jesus estava a falar da sede da nossa alma. Porque a nossa alma tem sede e muitas das vezes nem sabe o porquê. Não consegue identificar, porque é algo espiritual. Nós, antes de sermos filhos de Deus, éramos criaturas.
Criatura é aquele que foi criado por Deus e vive por si mesmo. O Filho é aquele que, por intermédio de Jesus, depois de aceitar Jesus, tornou-se filho. Porque todo aquele que aceita Jesus, Deus deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Nós, seres humanos, precisamos de Deus. Deus quando nos criou, Deus quando nos formou. Ele fez a arquitetura, o design da nossa vida com um espaço. Deus deixou um quarto vazio que só Ele pode ocupar nas nossas vidas. Deus deixou um espaço vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Por isso é que sem Ele a nossa alma fica sedenta. A nossa alma tem sede, a nossa alma fica vazia. Será que você não lembra do antes e depois? O que aconteceu com a tua alma depois de conhecer Jesus? O vazio da alma desapareceu. Você tem uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo passando por tribulações, Deus, Ele te dá paz. Deus, Ele te dá alegria. Deus, Ele te dá segurança, independente das circunstâncias. O mundo não entende como é que nós permanecemos de pé após tantas lutas, tantas guerras, tantas batalhas. Permanecemos de pé porque Deus está do nosso lado. Permanecemos de pé porque aquele que nos guarda não dorme e não tosqueneja. Então Ele revelou o segredo. Se beberes da água que eu te der, rios de água viva fluirão do teu interior. Está falando do Espírito Santo de Deus, da sua presença. Como é bom ter Deus em nossas vidas. Algo que o dinheiro não pode comprar. Algo que o mundo não pode nos dar. Somente Deus pode nos conceder a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus estava a ensinar as coisas do reino para a mulher samaritana. Estava a mostrar revelações muito profundas. O Senhor Jesus estava a dar. E depois, no final, onde lemos, Ele diz: vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que o Senhor Jesus falou isso? Porque no contexto em que lemos, somente o povo de Israel adorava a Deus. Os outros povos eram idólatras, eram pagãos, adoravam outros deuses. Deuses falsos, porque só há um Deus na terra. Jesus é o único. Ele estava a dizer: eu é que sou digno de adoração. Aqueles que me adoram em espírito e em verdade são verdadeiramente adoradores. Vocês adoram o que não sabem, porque a adoração vem dos judeus. E ele fala da adoração em espírito e em verdade. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esse é o ponto onde o Espírito Santo quer que a gente chegue. Adorar a Deus dignamente, não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, com tudo que é em nós.
Nós devemos adorá-lo com tudo que há em nós. Arrimande, carrego corpo, alma e espírito. Porque Deus, Ele é digno de toda a nossa adoração. Precisamos entender como se adora o Pai. E não é tão difícil, é algo muito simples. Só precisamos abrir os nossos corações. Precisamos lavar, purificar os nossos corações pecaminosos, porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, quer entrar. E para todo aquele que diz, hoje eu adoro a Deus, será que adoramos em espírito e em verdade? Na dimensão que Deus, Ele deseja para nós. Tem sempre alguma coisa que nós podemos melhorar, principalmente concernente à adoração ao nosso Deus, porque Ele merece o melhor. Hoje o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar como adorar a Deus. Deus, Ele vai ministrar nos nossos corações por intermédio dessa palavra. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus deve ser exaltado acima de tudo e acima de todos, porque Ele é o Rei dessa terra. Só para fechar, a mulher samaritana ouviu tudo que o Senhor Jesus lhe falou. E a palavra diz que ela saiu a testemunhar para toda a sua cidade que ela havia encontrado o profeta de que os judeus falavam. E ela ganhou uma cidade para Jesus, ou seja, correspondeu àquilo que Deus desejava para ela. Nós também devemos corresponder ao Espírito Santo a essa palavra, porque Ele quer uma adoração verdadeira, genuína. Vamos abrir os nossos corações para poder adorá-lo. Arrimante, carremante, rebas. Arriba-se, carremante, rebas. Arriba, Deus, nós te louvamos. Oh Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Arriba, Pai, porque tu és bom. Oh Deus, porque tu és maravilhoso. E a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Arrimante, que arriba toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Arriba, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de mais um dia estarmos aqui, ó Deus, na tua santa e bendita presença. Hoje, especialmente, Deus, porque hoje é o domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressurgiu, ressuscitou, o dia em que o Senhor venceu a morte. Arriba, louvado e exaltado, Deus, seja o teu nome para todo sempre. Obrigado a Deus pelos teus planos. Senhor Deus, porque o Senhor nos reuniu nessa manhã, falando, Deus, do reino, porque o Senhor tem planos para nós. Ó Deus, o Senhor tem projetos para nós. Arriba, Deus. O Senhor tem promessas. Ó Deus, e te louvamos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Arriba, Deus, que todas as promessas, ó Deus, venham se cumprir. Arriba, Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, ó Deus, as nossas faltas, as nossas falhas e iniquidades. Senhor Deus, porque muitas vezes não te adoramos. Ó Deus, em espírito e em verdade, como o Senhor merece. Ó Deus, somos incrédulos.
Ó Deus, com o coração cheio de dúvida, com o coração, ó Deus, cheio de temor, arriba, Deus, agimos no pensar, no falar. Arremante, carrebosa, carremante, arriba, Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, segundo a tua benignidade. Apague, Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Arriba, Deus, eis-nos aqui nessa manhã. Arriba, Deus, ensina-nos a te adorar. Ó Deus, nós queremos adorar. Arriba, verdadeiramente em espírito e em verdade. Ó Deus, assim conforme o Senhor deseja. Arriba, Deus, assim conforme o Senhor é digno de receber. Arriba, Deus, nós queremos te adorar. Ó Deus, te servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Arranca, Deus, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Arriba, Deus, tudo que tem corrompido, ó Deus, os nossos corações. Arriba, Deus, as coisas do mundo que tem, ó Deus, nos distraído. A tua palavra diz, ó Deus, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Arriba, Deus, nós queremos ser teus amigos. Arriba, Deus, fazer a tua vontade. Ó Deus, andar de acordo com aquilo que o Senhor, ó Deus, determinou na sua palavra. Arriba, Deus, talvez estamos na tua presença há muitos anos, ó Deus, mas nunca tivemos um verdadeiro encontro. Arriba contigo. Ó Deus, visita-nos nessa manhã. Nós abrimos, ó Pai, os nossos corações. Arriba, Deus, para que o Senhor possa entrar. Porque o Senhor declarou na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Arriba, Deus, nós abrimos a porta do nosso coração e declaramos, vem Jesus, pode entrar. Arriba, Espírito Santo de Deus, toma conta, ó Deus, das nossas vidas. Porque em Ti, ó Pai, nós estamos seguros. Ó Deus, Tu és a rocha. Ó Deus, Tu és a fortaleza. Arriba, Deus, Tu és o baluarte. Tu és a razão da nossa existência. Arriba, Deus, limpa a mente, limpa, Deus, os corações. Arriba, Deus, e arranca. Remova, Deus, toda a sujeira. Ó Deus, toda a idolatria. Arriba, Deus, tudo que representa a idolatria dentro da nossa casa e da nossa família. Ó Deus, arranca e lança fora. Arriba, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, há poder no Teu nome. Arriba, poder no Teu sangue. Então, ó Deus, transforma-nos. Nós queremos ser transformados. Queremos, ó Deus, ser libertos. Queremos, acima de tudo, Pai, Te adorar. Arriba, Deus, nas profundezas do Espírito. Arriba, Deus, Te louvar nas profundezas do Espírito, em espírito e em verdade. Arriba, no poderoso nome de Jesus. Toma, Deus, as nossas vidas. Toma, Deus, os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos mais um dia nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta, Deus, preparada contra nós e a nossa casa,
para o dia de hoje, ó Deus, que não venha prosperar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.